Pode seguir então, pessoal. Vocês Pode quer ir, esperar mais tá. um pouquinho? Beleza, vamos lá Já então. estamos na nossa tolerância aí. Beleza. É, deixa eu compartilhar aqui minha tela então. Um minuto. Beleza, foi aí. Já estão vendo aí minha tela, né? Vamos sim. Perfeito. Bom, pessoal, hoje então, aqui é nosso planejamento, né? É, então a gente finalizou o checklist aí, que é a entrega mais cansativa, mais longa aí, mas que pauta aqui todo o nosso planejamento, né? E aí, outro ponto muito importante que eu quero tocar com vocês hoje para a gente fazer junto, que é a análise de palavra-chave. Ela é importante também, tanto assim quanto checklist, basicamente, porque ela precisa ser feita antes de tudo para a gente poder iniciar o projeto. Então, para começar a fazer conteúdo para as categorias, para começar, para fazer a categorização, que está aqui para fevereiro, por exemplo, que seria no próximo mês, para fazer a categorização, a gente também precisa dela, né? Que aí a gente vai é, realmente verificar ela ali, né, para poder seguir com uma categoria nova, com indicação de criação de novas subcategorias. Então, tudo isso tem que ser feito baseado em volume de busca de palavra-chave, que para a gente poder aproveitar, né? Não, a gente pode criar subcategoria ou categoria nova aí sem ser uma base, né, de de volume, né? Tem que ser algo realmente relevante para a gente poder fazer uma criação, enfim. Então, a ideia é que a gente vai fazer análise de palavra-chave. A categorização a gente vai fazer uma aula aí posteriormente, num outro dia. Mas aí basicamente vai ser a junção da nossa análise de palavra-chave com o que o cliente tem, né? Porque além de a palavra-chave ter um bom volume aí mensal de busca, né, para a gente poder ranquear para bastante gente, é, o cara também tem que ter o produto, né? Tem que ter ali uma quantidade legal daquele segmento de produto, enfim, para a gente. Opa, acho que desconectou aqui. Para a gente poder. Vocês estão me ouvindo, né? Normalmente. Beleza. Isso, Deixa eu só ver tua se. câmera aqui. Fechou. Deixa eu ver só se eu consigo arrumar minha câmera. Mas como eu estava falando, a gente precisa ter o cliente também precisa ter, né, aí uma quantidade do produto, né, para para gente poder seguir. Deixa eu ver aqui porque que está acontecendo isso. Acho que resolveu agora. Bom, vamos lá então. Aqui eu ainda não comecei nada, tá? Eu separei algumas coisas aqui que eu já baixei lá do SEMrush, mas aí eu deixei para a gente fazer junto para vocês entenderem como seguir aqui. É, então eu criei aqui uma pasta aqui no meu Drive, que aí depois eu vou compartilhar com vocês. Já criei uma pasta de bijuteria. Aí já teria sido ideal fazer isso antes, tá? Assim, quando eu vou iniciar um projeto eu já faço isso até mesmo antes de fechar com o cliente, eu já crio uma pastinha dele ali, crio a apresentação de SEO, né, que eu vou apresentar para trazer esse cliente. Então eu já deixo uma pastinha para ele. Ajuda bastante a se organizar, mas enfim, só um detalhe aí. Então criei aqui, pus uma pesquisa de palavra-chave por enquanto está aqui vazia. E aí a ideia é a gente fazer hoje junto ela para a gente ver como que a gente vai seguir aí. Então aqui vai ser sem rush puro, tá? Aí eu até posso compartilhar com vocês o meu acesso do sem rush, se for o caso, ou se vocês quiserem, não sei aí, vocês já vão assinar ele. Acho que agora é um bom momento também. Quiser falar É, aí. eu olhei para a gente assinar, acho que está US$ 130, né? Eu vou dividir ali com o É, Augusto.
Se você quiser, cara, dá pra gente dividir nós três, sabe? Não sei se Uhum. tem como, tal. Se Tem quiser. como, por mim eu topo, eu não tô usando ele sempre, acho que vocês não vão usar a todo momento também. Uhum. Então, a gente pode até usar o nosso próprio grupo que a gente criou de consultoria, se quiser manter posteriormente, a gente pode até usar ele assim para avisar, porque quando alguém está usando, né, se está logado em algum outro PC, acaba acontecendo de quando você loga em outro, ele aparece um aviso. Aí você acaba desconectando do que está logado, né, para conectar no seu. Então, a gente pode usar o grupo mesmo ali, dar um Uhum. aviso, ô pessoal, vou usar o SEMrush aqui. Alguém está usando agora, tá tranquilo. Beleza. Então dá para se organizar. Eu me organizava assim em agências e tinha muita gente usando, assim, muitos analistas que usavam até com mais recorrência que eu acredito que a gente vai usar. Então acho que dá sim, Jeff. Dá pra gente dividir isso aí tranquilo. Fechou então. Aí depois eu compartilho então com vocês, que aí vocês já podem ir até aqui dando uma fuçada na ferramenta, vendo o que tem aí de legal. Como eu falei, tem aqui a parte de SEO e tem aqui também umas partes de pago que eu nunca utilizei, tá? Mas se vocês quiserem dar uma olhada, para para quem mexe aí todo dia, talvez tenha algo útil, né? Não sei, de repente. Mas seguindo aqui. é, Eu tenho até tendo uma questão de métrica local aí. Isso aqui é interessante. São Paulo. Vamos ver. Vamos ver como fica. Bom, já já a gente dá uma olhada nisso. É novidade isso aqui. Mas voltando aqui para o nosso foco, né? Pesquisa de palavra-chave. Então a ideia é abrir aqui o site do cliente e ir pesquisando realmente assim, categoria por categoria, para a gente poder achar aí alguns gaps. Lembrando também, sempre tem aquele questionário que a gente enviou para o cliente, que a gente pode dar uma olhadinha, que a gente pergunta. Vou até abrir aqui para a gente, Google Forms. Vou até abrir aqui para a gente, CS Forms. E resposta, acho que foi o Thiago, né? Thiago de Bijuteria. É, beleza, a gente vamos ver aqui, que acho que a gente nem analisou isso junto. Então, ele já trabalhou SEO anteriormente. Pontos negativos e positivos foi por muito pouco tempo. Começamos o projeto, mas no início da pandemia tivemos que suspender. Então, aqui já é uma informação interessante também, né? Que esse cara aí tá até que, meu, super preparado aí para o projeto. Só teve problema realmente da pandemia. Então, acho que é um momento muito bom para entrar com ele, né? Como devemos se referir à marca? A Up Bijuteria. Então, qual linguagem costuma se comunicar? Amigo que entende do assunto. Então, isso aqui também ajuda bastante, tá? Principalmente para o redator. Tem alguma palavra que não gosta de utilizar? Isso aqui muito legal também, que, ó, nesse caso de bijuteria já tem semijoia, que é uma palavra muito forte ali na busca, mas que não gosta de utilizar, então corta fora. E folheado também. Então, duas palavras que com certeza são fortes aí na busca, mas o cliente não gosta, então segue o jogo. Ferramentas de SEO já existem no meu site. Então já tem Analytics, Search Console, Tag Manager, beleza. Aqui os principais concorrentes, isso aqui é muito legal, tá? Quando a gente for fazer análise de concorrência também, que a gente vai ver que nem sempre o que ele traz como concorrente assim para ele, né, é necessariamente o que está concorrendo com ele no orgânico, organicamente no Google. Então, sei lá, às vezes é um cara que faz a mesma coisa na região que ele faz,
Às vezes, se ele tem uma loja física, o cara também tem uma loja física perto, enfim. Mas não necessariamente tem uma concorrência direta. Às vezes pode ter também, mas aí pode ter vai ter uma variação, né? Então é legal ver essas variações e ver também a situação desses caras aqui no orgânico, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui ele pôs esse aqui, esse Kibiju. A gente pode facilmente jogar aqui, ó. Vir aqui no painel de ferramentas de SEO, aqui visão geral seria, né? E jogar esse cara aqui, por aqui Brasil, e pesquisar esse cara. Eu gosto de vir aqui, né, no tráfego orgânico. Vou abrir aqui também para a gente relembrar o nosso cliente, né? Relembrar aqui nosso cliente. Então aqui, ó, a gente já tô vendo aqui que o Kibiju já tá um pouquinho mais forte. Na verdade, ele até tá em queda aqui, ó. Perdeu bastante palavra-chave. Biju. Deixa aqui um ano só, tá bom. E o ver nosso aqui, ó. Um ano também. Aqui, então, a gente tá com 963 palavras-chave atualmente, né? André, Ah, deixa eu te perguntar, não tem como botar os dois no mesmo gráfico, fazendo alguma comparação, tem que olhar individual? eu acho que dá. Deixa eu dar uma verificada aqui, porque o SEMrush, ele meio que funciona por ferramentas aqui, né? Então parece que você vai entrando aqui nas ferramentas, às vezes até uma parece que é diferente da outra, sabe? Até quando você muda Uhum. aqui de abas que foram desenvolvidas em momentos diferentes. Então algumas você consegue pôr um comparador e outras não. Tá. Ó, Mas vamos... você sempre faz dessa forma como você está fazendo aqui. Você abre uma aba do cliente que você está atendendo, outras abas dos concorrentes, correto? E aí vai Então, comparando ali. aqui na parte de posições eu acho que não dá, se eu não me engano, não dá. Tô até dando uma olhada aqui, mas eu acho que não dá. Mas tem uma parte aqui de que é justamente da parte que a gente vai fazer a comparação, né? A questão de aqui, cadê que a gente pôs no planejamento de análise de concorrência, é que a gente vai usar uma parte que dá para pôr comparações, dá para pôr outros sites para comparar. Eu vou até procurar aqui onde que era isso. Eu tenho certeza que eu sempre faço quando vai fazer justamente essa parte da análise de concorrência. Que aí tem umas ferramentas mais legais que dá para fazer exatamente isso aí que você falou, de pôr uma comparação, por exemplo, pôr mais de um site. Então tem um local exato que dá. Cadê? Deixa eu verificar aqui. Tinha até um lugar que dava para pôr mais de um. Deixa eu ver se aqui dá. Com separação por vírgula. Tem alguns lugares aqui no Senhor, acho que dá. Não, não é aqui. Palavra-chave. Acho que é aqui, ó. A gente consegue ver. Ah, que eu acho que é quando a gente configura o que eu comentei lá do projeto. Ah, análise de backlinks, editoria do site. Aqui, vou. Eu acho que eu tinha até tirado a configuração, mas eu vou pôr de novo para a gente ver essa questão aí. Enquanto a gente acorda aqui, deixa eu abrindo outra aba para a gente ver as coisas. Aqui também, ó, achei. Então aqui a gente já consegue também fazer isso.
E dá para adicionar aqui mais concorrentes. Então, tem essa parte aqui de lacunas nas palavras-chave que vocês podem comparar. Então, ele traz aqui uma visão um pouco diferente, né? Então, ele traz aqui os dois e o que que tem em comum. Então, dá até para selecionar aqui, ó, que é as compartilhadas. Então, bijuteria, o Up Bijuteria está aparecendo em terceira posição no Google. E o Que Biju está lá para terceira página, 36ª. Então, o Up Bijuteria tá ótimo, por exemplo, para a palavra de bijuteria mesmo. Mas aí, por exemplo, ó, talvez já tá mais fraco nessa área de atacado, não sei se é o interesse dele. Então aqui, por exemplo, já pode ir até ser palavra-chave que vai para nossa pesquisa aqui, né mesmo? É que é bijuteria atacado. Aí vê com o cara se de repente ele tem interesse, né, em, em ter esse segmento, essa palavra-chave ranqueada. Ele tem ranqueado, né, até em 17ª posição. Aí só teria que ver que página que é para ver se é uma página focada em atacado ou se é uma página. Provavelmente deve ser, porque eu vi que ele não tem, né, nada mais que é diretamente focado em atacado, então deve ser algum dessas categorias mesmo que está ranqueando, porque tem a palavra-chave, mas que não necessariamente é focado nisso. Então poderia criar talvez algum foco nisso, né? Igual eu vi aqui no Kibiju, eles têm, acho que um foco maior. Então eu já vi aqui que é tipo Kibiju atacado já, então eles já se intitulam, né, como atacado. Então eles já são um pouco mais fortes nessa área aí para revenda, ó, atacado de bijuteria. Então, de repente, pode ser interessante. Voltando aqui, a gente vê vários outros exemplos, né? A gente vê o que que a gente está na frente aqui nesse comparador e o que que eles estão na frente, é, das partilhadas, né? Aí também daria para ver aqui ausentes, que seria o que eles têm que a gente não. Nesse caso que eu pus a gente em primeiro, né? Aí ele até marca aqui que você, né? Aqui em azulzinho. Então, então dá para. Isso aqui ajuda bastante também, que é tudo que eles têm que a gente não tem. Então, bijuterias aqui, acho que porque tá no plural, aí às vezes ele diferencia. Então, várias palavras aí, bijuterias finas, interessante. Então, sempre vendo aqui por volume também, colar masculino, eu acho que Up não tem, mas se fosse o caso seria interessante também. Enfim, bastante coisa aí. Dá para ver as exclusivas nossas também. Então, o que que a gente tem que eles não têm daí? Anel solitário, choker, isso aqui são palavras muito legais que a gente não tem um posicionamento bom também, então daria para trabalhar elas bem para melhorar. Então tem o próprio Brincar Cuff que a gente falou, tem anel solitário mesmo, choker, né, que é modelo de colar, antialérgico, que ele sempre traz bastante nos produtos, então daria para trabalhar de repente os produtos em duas categorias, que aí cria uma categoria, por exemplo, só de antialérgicos, que deve ser a maioria dos produtos do cara, se não todos. E aí, enfim, vai ser uma categoria de antialérgicos assim bem geral, mas acaba trazendo, né, ranqueamento, interesse, pesquisa, enfim. Então aqui dá para comparar dessa maneira, mas aqui eu gosto de comparar aqui, né, porque eu acho que traz uma visão mais bacana, assim, em questão de como que tá a situação, tanto do cliente quanto a nossa, né. Então, o cliente aqui, por exemplo, ele tem um pouco mais de palavra-chave, 1.400, mas a gente pode ver que, pô, ele já teve mais de 2.000, ele tá em certa queda até, esse Biju tá numa queda aí, precisava dar um projetinho de SEO aí para ver por que que tá essa queda, o que que tá acontecendo. Enquanto a gente vê aqui que a gente tem um pouquinho menos de palavra-chave, mas a gente está aí crescendo, ó, no mês a mês. Aqui em maio perdeu um pouquinho, mas depois voltou a crescer.
Então, tudo isso é interessante de ver que a gente está aqui no momento de crescimento. E aí também para a gente trabalhar essas palavras que a gente tem e tal, para poder dar uma alavancada aqui mesmo, né? Então, aqui seria um ótimo exemplo de concorrente orgânico. Aí daria para ver todos esses outros também. Mas isso não vem ao caso exatamente agora para a gente fazer a pesquisa de palavra-chave, tá? Então, é só para a gente ver uma possibilidade juntos de entender mesmo, né, todo o contexto de SEO e a gente analisar, né, essa resposta aqui que ele deu para a gente. Então, que tem aqui muita informação, né, que é muito valiosa. Então, aqui já tem informação valiosa, enfim, muita informação legal. Palavras-chave, palavras-chave que pensam ser importantes para o projeto. Então, aqui também daria para a gente verificar essas palavras-chave se a gente tem ou não. Então, por exemplo, o cara quer ver se ele tem bijuteria em atacado. Eu acho que essa foi até uma que a gente viu que ele não tem, né? Que concorrente tinha lá ranqueado e ele não. Mas a gente pode vir aqui, ó, e filtrar por palavra-chave. Ah, então ele até tem, mas tem aqui, ó, em 10ª posição para home. Então, como ele tem para home, e aí é muito questão também de vai ter um momento aí que vai ter muita conversa com o cliente. Então, aqui, como que é para home, teria que verificar. Ele usa atacado aqui também, então beleza. Talvez daria para trazer esse atacado, mudar essa frase para esse atacado ficar mais pro início, né? E mais destacado. Description ele não tem atacado, então com os melhores acessórios banhados e antialérgicos, a Up Bijuteria oferece anéis. Então talvez trazer aqui também alguma coisa de atacado em description, né? Aqui na página mesmo, eu acho que não tem nada. Tem aqui no rodapé tem uma página de condições do atacado, mas não tem mais nada além disso. Então talvez também seria interessante. Ó, esse mais vendidos é uma imagem também. Isso aqui. Ah, não. Tá. No HTML, beleza. Então, talvez seria também legal ter, quem sabe, uma categoria, seja especiais do atacado, alguma coisa assim, sabe? Para fortalecer a palavra atacado aqui dentro dessa página, que no caso é a home. Ou então, se for o caso, criar uma categoria só assim focada em atacado, sabe? Os melhores do atacado, especiais, enfim, para poder focar mais nessa palavra-chave. Então, é uma palavra-chave que ele quer, mas que não tem muita coisa no site dele, não é tão focado nisso, né? Porque eu imagino que ele deve vender aí para varejo, então ele não tem um foco tão grande em, atacado, usar muito essa palavra, né? Então, poderia ser reforçada, já que se ele tem interesse, né? Porque aí ele consegue fazer. Até é uma boa estratégia aí aumentar o ticket médio do cara. Então, entra muita coisa bacana aí. Que, pô, se a gente trabalhar atacado, vai aumentar o ticket médio, porque vai sair compras maiores, enfim. Então, dá para a gente também usar aqui, né? É muito também aqui mais ainda de informação super relevante. Então, tudo que o cliente trazer para a gente, pô, é muito um norte assim para SEO, tá? Então, sempre também trocar essa ideia com o cliente do que ele tem de ideia e tudo mais. Qual o seu diferencial? Então, ele tem atendimento humanizado, suporte pós-venda com planilha de precificação, fornecemos as fotos e vídeos. Isso aqui é muito interessante para trazer de informação lá para o site. Pô, isso aqui, o pessoal compra atacado, quando recebe foto e vídeo é super valioso, né? Então, bastante coisa aí também valiosa. E qual o objetivo principal? Aqui também é bem bacana, né, para a gente ter uma ideia aí de objetivo principal do cara. Então, às vezes o cara quer aumentar o tráfego dele, aumentar a marca dele. Claro, ele sempre vai querer ganhar mais dinheiro, vender mais, mas às vezes não necessariamente vai ser assim o foco
principal dele, né? Sim. Então até tinha que aumentar conversão, mas ele pôs aqui aumentar tráfego orgânico mesmo. Então, bem bacana aí, é uma visão diferente, né? Esse tem personas definidas para conteúdo. Então, ele não tem personas, não tem nenhum tipo aí de público, de persona que ele tenha criado. Isso aqui é até interessante, tá? Hoje em dia eu nem faço mais porque eu não tenho tantos projetos, tá? E eu não tenho tantos projetos novos também. Não tô pegando muito projeto ultimamente. Então, os projetos que eu tô tocando aqui, tantos redatores como eu mesmo, a gente conhece bem o projeto, entende bem questão de quem é o nosso cliente e tudo mais. Mas para cliente novo, eu gostava muito de fazer umas personas. Acho que dá um norte bem bacana, principalmente você ter um redator assim, para passar para ele a persona, para ele ter uma noção assim de quem que é o cliente aí que compra. E tem alguma observação extra também, deixou em branco aí, tranquilo. Pô, André, e para essa criação de personas, você tinha um método específico? Você tinha um passo a Não, passo, um tipo de pesquisa que fazia? Como é que funcionava isso? não, essa parte de criação de persona eu terceirizava também com o redator. Ah, É, legal. então, o redator criava para mim. Eu vou até ver se eu acho algum modelo aqui que ele me mandava para eu poder mostrar para vocês. Aí eu mostro para vocês na próxima aula. Vou até anotar isso aqui. Obrigado. Mas aí eu terceirizava mesmo isso pro redator e ele mandava para mim certinho. Sempre me mandava umas 2, 3 personas para aquele site. Variar aí também, ou me pedia dados ou eu passava acesso ao GA, aí dava uma olhada lá, questão de idade, de público, para poder montar essas personas, às vezes até falava, você pode tirar alguma dúvida que, enfim, que o redator tinha ali para eu tirar com o cliente, né? Porque às vezes o cliente conhece, quem conhece mais, né, vai conhecer mais os próprios compradores aí, vai ser o cliente, né? Então, perguntar para o cara também sempre é muito relevante. Bora lá. Beleza, então ali só para a gente dar uma olhada no Forms, né? Como que ele é relevante, é sempre legal a gente tá dando uma olhada lá. Mas como eu falei, o foco é a gente fazer aqui a pesquisa de palavra-chave, né? Então aquele ponto lá a gente vai usar posteriormente, né? É, a gente já pode até usar aqui também algumas informações que a gente viu lá. Então a gente pode é, pesquisar mais sobre atacado, né? Agora, quando a gente for pesquisar as palavras-chave, a gente pode procurar mais sobre palavras-chave com atacado, tudo mais, para trazer isso, que é um ponto que ele trouxe lá que ele gostaria. Bom, o que eu fiz por hora? Eu abri o site do cara, tá? Então, aqui a bijuteria. E aí a ideia, a princípio, é ir seguindo aqui mesmo, tá? Tudo que ele tem, para a gente ver questão de variações mesmo. Então ele tem brincos, né? E aí em todas as categorias aqui, brincos, argolas, anéis, ele tem dourado e prata. Então, por exemplo, eu abro aqui brinco e eu venho aqui e jogo brinco mesmo, para a gente ver o que a gente tem de volume e tudo mais. Então vamos jogar aqui. Então, aqui sempre por volume, tá? Então, eu já tenho aqui brinco masculino, brinco de ouro. E aí, o que eu gosto de fazer, ó, vocês podem ver que o volume vai caindo. Aí, aqui a gente já tem volumes de 2.900. Então, beleza, são volumes já mais baixos, então daria para pegar, mas já são volumes assim tão altos para ser foco de uma categoria. Então, eu seleciono essas aqui, essas 100 e exporto elas aqui. Então, dá para exportar para planilhas, né? Aqui no SEMrush. Então, você pode pesquisar, pode exportar
a pesquisa inteira, que aqui está 10.000 palavras-chave, mas eu gosto de fazer por página, porque vai ter, a partir daqui da página 1, vai ter muita palavra-chave que é baixíssimo volume, então não tem tanta relevância, sabe? Então peguei, fui exportando e fui vendo também outras possibilidades. Então, isso aqui, a princípio, a gente vai pegar tudo que vier. Então, vai ter muita coisa nada a ver, dependendo do segmento, vai vir umas coisas até mesmo bizarras. Então, brinco masculino, acho que o cara nem tem. É, aqui, brincando com fogo, brincar, várias coisas nada a ver, né? Enfim. Mas aí aqui é só para a gente ir pegando, né? Pegando volume assim de palavras, de palavra-chave, para a gente poder ter com o que trabalhar, né? Então, beleza, aqui foi brinco. Eu joguei brinco e brincos no plural e às vezes tem diferença, mas eu vi aqui que na questão do brinco não tem diferença, tá? Então vocês podem ver, brinco e brincos, mesma coisa. Aparece o brinco masculino, o brinco. Aqui aparece brincos, então dá para ver também que o pessoal pesquisa muito mais no singular do que no plural. Mas dá basicamente na mesma as duas palavras aqui, tão próximas e dão o mesmo resultado. Aí o que dá para a gente ver aqui é a gente vendo o que o cara tem para a gente pesquisando coisas diferentes. Então, uma coisa que eu já vou por aqui é o Brincar Cuff, que a gente já falou dele, já pesquisou e tal. Eu já até baixei ele aqui. Então, pesquisei aqui Brincar Cuff. Eu vi que tem 8.100 de busca, aí tem ele também no plural, né? Brincos. Aí tem prata, aircuff brinco, dourado. Sempre tem Romanel. Meu, Romanel, eles estão de parabéns aí na construção de marca, de SEO e tal, porque, meu, qualquer coisa que você pesquisa, eu tava vendo aqui, qualquer coisa que você pesquisa nessa área, brinco, anel, aparece essa marca. Então, pô, muito forte isso. E aí aqui vai aparecendo várias outras variações, né? Então, brinco Aircuff borboleta, brinco noiva Aircuff, brinco feminino, enfim, muita coisa. Brinco Aircuff pérola, muita variação legal. Aí aqui vocês podem ver que já vai ficando coisas bem baixíssimo volume, né? Aqui, tipo, média de 20 volume, algumas coisas, algumas métricas ele nem traz, mas eu exporto também porque eu acho que é coisa bacana, assim, de a gente olhar num futuro, assim. Então, por exemplo, brincar cuff, como colocar, que já seria quase que uma pergunta. Isso aqui é pô, um assunto bem legal para a gente fazer para o blog, por exemplo, se fechar o blog com esse cara futuramente. Enfim, então eu vou exportando tudo aí sem muito filtro, tá? Até a gente finalizar. Então eu já exportei aqui várias coisas, tá? Então fui vendo ali o site dele nesse esquema e fui fazendo. Então pus aqui Brincar Cuff, eu pus Brinco Luz, eu vi bastante assim, ó. Cadê? Assim, ó, com um pontinho de luz, né? Como se fosse diamante. E aí eu pus Brinco Luz porque eu sei que o pessoal usa, né? Ponto de luz e tal. Então, pus brinco luz aqui, já me apareceu brinco ponto de luz, por exemplo. Aqui, brinco ponto de luz. Então, isso aqui também, 5.400 de volume mensal, então já é uma palavra interessante. Então, já exportei aqui também, brinco luz. Vi também que ele tem bastante desses modelos assim, que é uma correntinha no brinco. Aí eu não sabia se isso tinha um nome específico, pelo que eu pesquisei no Google, não tem. Aí quando a gente tiver esse tipo de dúvida também, a gente pode sempre tirar com o cliente, né? Mas eu vi que tem muito modelo assim, franja, que é tipo um brinco de corrente, né? Algo assim. Então eu também pesquisei brinco corrente. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, brinco corrente. Então eu vi que tem pouco volume. Brinco corrente, brinco concorrente, mas seria interessante trabalhar, porque ele tem.
E aí talvez verificar com ele, não sei se tem alguma outra nomenclatura específica que o pessoal chama. Eu vi bastante aqui brinco franja. A gente pode até ver junto. O franja eu nem pesquisei. Vamos ver se tem um volume legal. André, Hum, deixa eu te pedir uma pergunta, pode ser algo claro. não tão relevante. Essa análise de pesquisas ali de palavras-chave, você está fazendo de forma através do seu visual, né? Você bate o olho Sim. ali, então você identifica, pô, acho que isso aqui tem, achei que tem bastante opções no site, vou pesquisar e vou trabalhar em cima delas. Tem Uhum. algum local, de repente, que consiga baixar ali, sei lá, todas as palavras que tem dentro de um site e jogar lá, por exemplo, no Tag Crowd, para saber quais são as palavras que mais são utilizadas? Então, o que dá para você fazer é o seguinte: pegar o que ele já tem aqui, né? Então, o que dá para você fazer? É pegar o que ele já tem aqui. Então, você vem aqui, tráfego orgânico. Aqui, ó. Então, aqui aparece todas as palavras-chave que o cliente tem, que no caso de Up é aquelas 900 e pouca. Aqui a gente consegue exportar, tá? Então a gente consegue pôr aqui todas 963, ou as primeiras 100, ou as primeiras 500, ou se você quiser ver palavras-chave que ele já tem, isso é bem legal também, um caminho bem legal a seguir. Você vir aqui, né, e tá por tráfego, que é as que dão mais tráfego para ele. Mas aí você vem e põe por volume. São palavras-chave que não necessariamente ele está bem ranqueado, mas que são de alto volume. Então, por exemplo, em colar está falando que ele tem posição 73 na categoria de colar mesmo. Mas ela tem um volume alto, então você pode pegar essas palavras aqui de volume alto que aparecer, que ele já tem em posições ruins, né? E trabalhar elas. Então, colar, anel solitário, choker, antialérgicas, que a gente falou, daria para fazer assim. Ou então que daria também para ir naquele lacuna de palavra-chave que a gente comentou e pôr lá, por exemplo, que biju, e aí você pode adicionar até mais outros concorrentes aqui, né? E aí você vem e compara. E aí você vai ter essa sobreposição, né? Então você vai ter aqui também nos filtros as compartilhadas, as ausentes, que acho que é a mesma coisa que não exploradas, tem até fracas e fortes aqui, ó. Então aqui tem vários filtros também para você, de repente, aí seguir, ó. Então as fracas, acredito que ele tá pegando aqui todas que Biju tá bem na frente, né? Então bijuterias atacado, aí você pode pôr aqui por volume também, né? Para ficar mais interessante. Opa, acho que eu inverti o volume. Ué, tá invertendo de novo. Foi. Então, aqui, ó, por volume de busca, do que eles têm na frente e tal. E aí, se você pôr mais quantidade de sites aqui, também vai ter uma quantidade maior aqui no círculo de palavras-chave, né? Então, você vai ver outras coisas diferentes. É, Só que acho que além disso não tem muito que seguir. Você tem que realmente entender que é o que o cliente tem ali e ver se tem volume de busca. Então, realmente o caminho que eu prefiro, assim, que eu encontro mais gap para criar assim, tanto a pesquisa de palavra-chave para o cara, quanto trazer novidade que ele pode criar de categoria e tudo mais, é aqui pesquisando assim. Então é vendo o que o cara tem e trazendo para cá. Não tem. Se colocar no lugar do cliente, né? Exatamente, porque realmente você vai ter que perceber aqui o que ele tem de quantidade. Então, por exemplo, vejo também que ele tem uma variação legal de brinco de pérola que daria para ser uma categoria, entendeu? É, então também dá para trazer o brinco de pérola. Eu acho que eu até já pesquisei o brinco de pérola. Então, você realmente tem que trazer esse esse papo assim com o cliente também, sempre trazer um papo com ele, principalmente se você não conhecer muito a área de atuação dele. Então, por exemplo, eu estava aqui no site dele, eu vi que tem muito desses brinquinhos
menores, sabe? Desses brinquinhos que são assim bem pequenos, só um pontinho assim. E eu tenho de conhecimento, por exemplo, de vida, né, que as mulheres acabam fazendo aquelas orelhas com vários furos e tal. Então, eu imagino, por exemplo, e eu imaginei e pesquisei aqui, que brinco pequeno deve ter bastante busca, assim, sabe? Porque as mulheres gostam de comprar uma variação grande para fazer ali as orelhas, montar a orelha diferente, põe vários brincos na mesma orelha, né, e tal. Então, eu já pesquisei aqui brincos pequenos, por exemplo, eu vi que tem uma excelente busca e é muito fácil de ranquear. Então, aqui é um gap também bem legal, por exemplo, de brincos pequenos. Enfim. Entendi, Então, mas entendi. outro caminho que dá para fazer é esse aqui. Então, por exemplo, a gente poderia voltar lá no Forms. A gente pode até fazer isso junto também para ver o que, que a gente tira daqui, que eu acho que também a gente acaba tirando coisas diferentes. Igual lá no Forms, ele falou que tem interesse em atacado, né? Em bijuteria no atacado, tudo mais. E a gente não pegaria, a gente não ia, provavelmente isso ia passar batido, dessa forma aqui que a gente está fazendo, né? De ver o que que ele tem, pesquisar lá, passaria batido essa parte do atacado que ele pediu. Mas aqui também, dependendo do que você colocar de concorrente, talvez também vá passar batido, por exemplo, uma palavra-chave como brinco pequeno, como brinco de pérola. Então, eu acho que os dois se complementam também. Então, dá para seguir das duas formas, sabe? Então, é tranquilo. Então, vou vir aqui, por exemplo, de novo, para a gente ver aquilo ali mais populado como que fica. Então, tem a Liz Biju. Outra coisa interessante também que a gente está vendo aqui, vendo o concorrente, biju escrito dessa forma aqui, vai ser totalmente diferente já. Vou até jogar aqui para a gente ver. Ver se tem um volume interessante, como que é. Meu, volume baixíssimo dessa forma aqui de escrever, a gente pode ver que, pô, 1.900 mensal, talvez nem vale a pena para trabalhar assim com essa palavra-chave para esse cara, que a gente viu aqui que ele já está bem ranqueado para AD. Deixa eu pôr ele separado aqui também, para a gente sempre ter a visão do nosso cliente separado. Aqui, tráfego orgânico. Hoje eu acho que a minha internet está meio lenta, normalmente carrega tão rápido. Então a gente pôs aqui por volume e a gente viu que para bijuteria o nosso cliente já está em terceiro. Uma palavra aí de média de 18.100 de volume mensal de busca. Então, pô, para que que a gente vai trabalhar biju dessa forma aqui, né? Acho que não tem porquê. Mas dá para a gente pegar esse cara aqui e trazer para cá. O que mais que ele Ô, tem? André, Opa, pode falar. uma dúvida, você falou dessa sacadinha que você teve ali com os brincos pequenos. Faz sentido pensar também em palavras relacionadas a situações de uso dos brincos, tipo brincos para madrinha de casamento, alguma coisa assim? Com certeza, com certeza. Um próprio exemplo disso é o que eu trabalhei com loja 99 óculos, né? Que a gente tem em comum. Então a gente vê aqui, a gente vê que tem masculino, feminino, aí tem por modelo, né? Que seria 2 em 1, aviador e tal, e a gente fez até formato de rosto. Isso aqui hoje, sinceramente, não está sendo assim tão utilizado, porque eu acho que falta um pouco de quantidade de modelo, tá? De óculos mesmo, assim, de variação, para poder popular todos os formatos certinho. E também acho que falta, assim, até um estudo, assim, em conjunto, que eu até sinto falta, assim, às vezes pô, às vezes até de ir assim no escritório do cliente ou no estoque dele para poder ver o produto de fato, ver como que funciona as coisas, porque também faltaria até um estudo assim de pô, falar, esse formato eu acho que é mais para esse tipo de rosto. Então não tem tanto isso, mas seria, por exemplo, um ótimo uso se fosse melhor utilizado, assim. Então, pô, o que você achar assim de variação é muito bacana.
que achar assim de variação para poder de noiva. Inclusive, nessas pesquisas que eu estava fazendo aqui, apareceu bastante coisa. Acho que até se a gente jogar aqui, a gente tá no nosso cliente. Deixa eu vir aqui por exemplo, brinco, air cuff. Eu acho que vai ter pouco volume de busca, porque vai estar super direcionado, né? Mas se a gente pesquisar aqui brinco air cuff por noiva, vai ter, ó. Então, ó, aqui na lateral esquerda, ele separa tipo umas subcategorias, seria assim da nossa pesquisa. Então tem prata, ouro, orelha, várias coisas aí. E aí eu já até pus aqui noiva e tem noiva. Então vão ser volumes de busca mais baixinho por estar especificado o aircuff, né? Mas já tem brinco aircuff noiva, brinco noiva aircuff. Se a gente tirar o aircuff, com certeza vai ter coisas com bastante volume relacionado à noiva. Então aqui, ó, brinco, vamos pesquisar aqui noiva. Ó, brinco noiva, 3.600 de busca mensal. Não é um volume tão alto, mas é uma palavra tão fácil de ranquear que vale a pena, sabe? Seria legal, daria para trabalhar com essa palavra. Seria bem Pode bacana. testar ali o madrinha de casamento ou só madrinha para a gente ver como é que ele. Se Poderia, tem volume? poderia. Uma curiosidade rápida aí. A gente poderia pesquisar aqui. Madrinha não tem, mas a gente pode pesquisar Isso que eu brinco pensei. madrinha. Para ver aqui que dá. André, uma Ah, dúvida é menor que o também. outro. Como é que é, Mariano? Quando a loja ela vai aumentando o brand, vai tendo mais representatividade no mercado, esse KD ele vai abaixando? Vai sempre a mesma coisa? Então, esse KD aqui, na verdade, é uma métrica aqui do SEMrush que ele tira, em média, a dificuldade com base no que já tem. Então, o que ele pega, basicamente? Ele pega, por exemplo, ó, olha que doido esse exemplo, por exemplo. Vou voltar aqui no brinco e vou pôr o brinco de noiva que a gente já visto. Brinco noiva. Vou até pesquisar aqui direto para a gente ver. Então, olha que doido isso. Isso também é um ponto relevante, tá? Então, ó, o Brinco Noiva, ele traz aqui pra gente, tem em média 3.600 buscas. Esse volume ele sempre traz aqui, ó, número médio de pesquisas mensais de uma determinada palavra durante 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, teve essa média aqui de busca mensal. O KD, ele traz baseado em várias coisas que ele tem de dado aqui. Então, ele vai pegar a quantidade de pessoas que estão indexadas para essa palavra, né? Então, por exemplo, tem 1 milhão de sites que estão indexados para essa palavra. Agora, para outra, tem, sei lá, 2 milhões. Então, tudo isso ele vai levar em consideração para poder trazer esse KD. Então, é uma métrica do próprio SEMrush que ele define, baseado em dados que ele tem, se é fácil ou não. Então, aqui o brinco de noiva, por exemplo, tem um volume muito mais alto do que a gente está vendo aqui de brincos para madrinha de casamento. Mas mesmo assim, aqui o de madrinha está 23, né? E aqui está 10. Então, quanto mais baixo, seria mais fácil de ranquear. Então aqui ó, tá muito fácil até que tá o verdinho escuro e aqui tá só fácil que é o verde claro. Então essa palavra mesmo tendo o volume bem menor, ele define como uma palavra um pouco mais difícil, né, do que o brinco noiva. E olha que Então, interessante, André. A gente olhando para esses números, o CPC, do lado dos anúncios, ele que acho que é uma coluna que justamente vai para além do orgânico, o de uhum, madrinha é metade do de noiva. é Para um verdade, anúncio, sim. era mais interessante. Inclusive, acho que talvez pudesse ser faz parte da estratégia. Levar a madrinha para dentro dos anúncios e deixar o focar o SEO para alavancar a noiva. É, Ia fazer uma é jogadinha assim verdade. por causa do custo. Sim, até um ponto aí que eu não costumo olhar, na verdade eu não olho nunca, né? É, Uhum. Em algumas empresas que eu trabalhei, eu até mandava para o pessoal de pago algumas coisas do SEMrush com essa tabela aqui do CPC, mas eu, sinceramente, nunca olhei muito. Mas para vocês que já fazem esse trabalho, eu também acho que até complementa aí, já é um complemento legal. Então, aqui também traz o CPC, por exemplo. Então, para essa palavra, uma palavra legal, que talvez não tenha tanto volume,
e talvez não valha a pena trabalhar no SEO, mas de repente vale a pena trabalhar no pago um pouco, porque talvez ela seja barata e aqui já é um pouco mais caro, então bem interessante. E aí aqui também dá para ver também essa diferenciação. Então, o Brinco Pérola Noiva tem um volume super baixo, mas já tem um custo ali bem mais alto. Talvez porque seja talvez um pouco mais direcionado, né? Já é alguém que está mais seria alguém mais fundo de funil, né? Então alguém já está pesquisando um brinco de pérola para noiva especificamente. Mas, enfim, tem essa variação aí também que é bem interessante, sim. Bem legal. É, então acaba sendo assim, tá, pessoal? É algo muito amplo fazer a pesquisa de palavra-chave, e aí acontece que não tem um lugar assim é, que a gente possa assim pegar alguma lista de palavra-chave, algo assim. Realmente a gente tem que ir na unha assim pesquisando, ou o que dá para fazer aqui de diferente, igual eu tô mostrando para vocês, é de pegar a concorrente. Então vou pegar aqui até mais um para a gente seguir naquela linha. Mania de mulher. Ó, até também criou uma coleção festa. Então, algo que o pessoal aqui de Up também criou, né? Então, já dá até para ver algumas interações aí, algumas coisas que acaba ficando interessante. Ó, agora eu vou pesquisar com esses 5 caras aqui para a gente ver como que muda, né? Então, aqui já traz todos. Então, traz aí, tipo, compartilhadas, exclusivas, não exploradas. Aqui o filtro ficou até meio confuso, porque a gente está aqui. Então a gente vai ter compartilhadas, mas não vai ter compartilhadas com todos. Ué, ele até saiu, caramba. Deixa eu voltar lá pra gente ver. Aqui, ó. Então aqui aparece, por exemplo, tem não exploradas. Ou todas, né? Que daria pra gente trabalhar aqui. Eu acho que todas seria o ideal. Deixa eu ver aqui. Ou talvez não exploradas mesmo, que eu acho que é o que os outros players vão ter e que a gente não tem, né? Provavelmente. Vamos dar uma olhada para tentar entender aqui. Eu acho que é isso mesmo. Então daria para a gente vir aqui, sempre por volume, e aí a gente aqui já consegue achar outros gaps interessantes. Então, ó, aqui no. Qual que é isso? Roxo, Bia Aloy. Tem muita coisa de signo já, tô vendo aqui. Então, meu, essa área assim de signo, com certeza é uma área que dá para trabalhar. Aí tem que ser um pouco criativo aqui, não tem jeito. Aí aqui vai ter que ver se o cara gosta dessa ideia, mas isso aqui talvez seria um trabalho mais para o futuro, né? Porque, pô, para o início, o que que a gente quer? Para o início a gente quer ranquear novas palavras de brinco, novas palavras de argola, talvez variações, talvez se ele tiver um produto aqui que talvez ele não criou uma categoria ainda, criar uma nova categoria, igual eu vi Shocker, que ele tem ranqueado, mas está bem lá atrás e é muito forte. Então, será que ele tem uma boa variedade de Shocker? Ah, ele até tem Shocker aqui, não tinha visto. Ia falar que podia ser, se ele não tivesse, por exemplo, o Shocker, né, a categoria em si, ele poderia ser uma criação. Mas eu vi aqui que ele já tem, achei que ele não tinha. Mas então, no início, a gente quer mais trazer do que ele já tem, né? Melhorar o posicionamento que ele tem. Então, não faz tanto sentido isso no início. Mas para o futuro, daria, por exemplo, para falar: meu, vamos tentar trabalhar alguma coisa de signo? Faz sentido para você? Você gosta da ideia? Mas isso eu acho que seria bem para o futuro mesmo, tá? Então, muita coisa de signo aqui, bijuterias. Bijuterias que eu acho que a gente até tem mais no singular, mas beleza, acho que tá bem parelho ali. Piercing no septo, biju daria para trabalhar mais, por exemplo, se ele achar interessante, daria para trabalhar em conteúdos a palavra
curta, né? Biju para tentar ranquear. Kit de pulseira. Por que que ele não tem? Ele não tem kit de pulseira? Ou ele pode criar de repente. É, então também tem muito disso. Às vezes o cara cria uns kits novos, você pode recomendar ele fazer criação de kits novos, enfim. Ele criou até aquelas linhas festas, né? Essas linhas festas talvez sejam conjuntos que daria para trabalhar, né? Em kit, que muitas vezes tem. Pesquisa para kit. Brinco de pressão masculino, no caso, ponto de luz por si só, né? Então, né, nem brinco nem nada. Então, ele pode criar, por exemplo, uma categoria de ponto de luz, e lá ele taca todo tipo de produto que ele tem de ponto de luz. Seria talvez interessante também. Então, dá para ter uns insights, mas é uns insights que, assim, eu acho que eles são talvez um pouco mais criativos, um pouco mais de organização do site e tal. Para a pesquisa de palavra-chave padrão, assim, que a gente vai usar de princípio, eu recomendo a gente seguir dessa forma que eu estava citando, né? Assim, que eu acho que é o que funciona melhor mesmo. Então, a gente pesquisou aqui. Então, brinco de noiva. Pode ser interessante também, por que não? A gente vem aqui e exporta. E aí a ideia é ir fazendo isso, pô, igual, aqui a gente já pegou um monte de coisa e a gente tá em brinco ainda. Então, aqui vai ter argola, por exemplo. E aí a gente pega, cadê? Vou até fechar esses aqui, deixar só aquele ali. E a gente vem aqui argola. Então aqui vai ter que realmente a gente tem que fazer essa pesquisa assim de o que o cliente tem ali e a gente também tem que ser criativo aqui. Então a gente vai ter que pensar é, o que que o cara ali que o cara ali tem, né? Assim, o que que ele usa aí da área dele, o que que tem de moda, né? O que que tá na moda da área. Igual o Brincar Cuff eu não conhecia, mas a gente ficou navegando lá no site dele, viu que tem bastante. Então, acho que seria interessante. Agora aqui em Argola, por exemplo, tem argola quadrada. Não sei se ele vai ter uma grande variação disso. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que tem no geral. Essas também com pingente, não sei se o pessoal pesquisa com pingente ou com pedras de repente. Então a gente tem que ir dando uma olhada aqui. Então vamos ver a argola. Aí também a gente pode dar uma olhada aqui o que que retorna para a gente. Então veio brinco de argola, argola de prata. Argola, por não ser algo tão específico, eu acho que acabou vindo bastante coisa meio aleatória, né? Tipo caderno e tal. Mas aqui já tem uma variedade bacana. Aqui eu já vou pegar esses aqui também, esses 100, e exportar. Aí o que que eu vou fazer aqui? Vou pôr brinco antes, brinco argola pra gente ver. Então, brinco de argola, acho que veio bastante coisa parecida. Eu vou exportar também, tá? Porque depois, como a gente tá exportando aqui no formato, né, da planilha, então a gente pode depois. Eu costumo jogar isso tudo na mesma página, tá? Então eu vou criar aqui brinco e vou jogando tudo aqui. E aí você pode fazer de duas formas. Ou você vai criar brinco aqui e vai jogando tudo aqui, ou você pode criar brinco e aí você vai criando as variações, brinco pérola, por exemplo, e vai jogando aqui cada pesquisa em uma página. Ou você joga tudo na mesma e aí aqui por aqui, né, a gente consegue editar aqui e remover as cópias, né? Acho que é aqui em dados, né, que a gente remove as cópias. E aí a gente consegue ter uma lista bem completa com todas as variações no mesmo lugar, sem cópia, né?
Ou então, se vocês acharem mais fácil, assim, é mais questão de organização aqui, tá? Não tem melhor nem pior. É pura questão de organização. Ou jogar no mesmo, ou ir criando aqui as variações que você pesquisou lá para ir jogando separadamente. Então aqui eu exportei, né? Eu acho. Brinco argola. É, vou por aqui argola quadrada. Será que tem volume para isso? Mil, não acho que vale a pena, não. Dá para trabalhar essa palavra-chave até. É, aí também, quando vocês quiserem, assim, não quiser selecionar todos, quiser selecionar alguns. Por exemplo, Romanel eu não vou selecionar, porque não tem muito a ver. Mas se quiser, assim, selecionar alguns, aí também pode exportar. Mesmo se for pouquinho assim, porque essas palavras-chave talvez não valha a pena para criar uma categoria, mas vale muito a pena para trabalhar dentro do que a gente já tem. Então, a gente tem aqui, já tem aqui, né? Cadê? A gente já tem aqui a argola separada de dourado e prata. Então, aqui a gente tem argola quadrada prata. Então, é uma palavra que dá para a gente usar lá num conteúdo, por exemplo, ou até mesmo dentro de um produto, dependendo se for algo muito específico. Então, dá para a gente também ir exportando essas que forem essas mais picadas, né? Que não precisa exportar a página inteira, porque nem tudo aqui vai ter sentido. Voltando aqui, então. Essa parte de argola, não sei se talvez vai ter tanta variação. Deixa eu pôr aqui com pedra. Não, contingente. Acho que também não. Às vezes também, quando vocês tiverem dúvida, falar com o cliente, tá? O cara sempre sabe muito bem como o pessoal pesquisa. Contingente até que tem um volume baixo ainda, mas dá para trabalhar em alguma coisinha aqui. Deixa eu fechar aqui para não me confundir. Acho que a argola não vai ter tanta variação, vai ser ouro, prata, e é isso. Aí vamos para anel. Então, aqui outro ponto interessante que a gente pode ver agora é a categoria, né, principal tá como anéis, mas as subcategorias estão como anel dourado, anel prata. É legal aqui porque ele está contemplando tanto anéis como anel, né? Mas com certeza vai ter uma variação aí. Cadê? É, aqui. Aí, ó, já tem anel de noivado, anel. Aí já vem até umas coisas nada a ver, mas segue o jogo. Anel de compromisso, aí já vem algumas coisas de marca. É, enfim, tudo isso aqui também faz bastante sentido. Eu também venho aqui exportar. Aí depois tem que dar uma limpada, tá, pessoal? Coisa que não faz sentido. É, a gente apaga, depois já era. Ó, o Senhor dos Anéis, enfim, várias coisas aí. É, anéis também, vamos ver. Ó, já traz coisas assim logo de cara de Senhor dos Anéis, né? Enfim, várias coisas. Aqui, ó, quantos anéis de campeonato ganhou Jordan pelo Chicago Bulls? Já vem umas coisas assim, mega aleatória. É isso.
mais normal. Deixa eu ver. Aqui eu nem sei se está valendo muito a pena. Talvez já aqui eu vá no selecionado mesmo, porque é muita coisa que não faz sentido. Mas, ó, uma coisa legal também aqui, medidor de anéis. É, eu já vi em alguns sites, não sei se tem aqui em Up, mas eu já vi algumas tentativas aí em alguns sites ou de fazer um guia de como medir, né, o tamanho do anel, ou então tentar fazer alguma coisa virtual mesmo para medir, por exemplo, trazer uma página, né? Aí eu já vi umas páginas assim que tem uns círculos, que aí ou tem uma linha assim comprido, e aí você amarra uma linha no dedo, depois vê compara o comprimento na tela mesmo. Só que essas coisas tem que ser bem cuidadoso, né? Porque tem que ser, para ficar certinho, tem que ser algo muito bem feito. É, mas isso de medidor de anéis é interessante, é um assunto assim, que se talvez não, se não for interessante trazer para o site, pelo menos para um blog futuramente é interessante. Anéis solitários, anéis de formatura, de noivado. Masculino ele não tem nada, né, pessoal? Que já passou aqui bastante coisa masculina. E eu tô pulando tudo. Eu vou seguir pulando aqui, então. Enfim. E até tem umas coisas também, tamanho dos anéis, anéis de ouro, medida de anéis, bastante coisa de medida, assim, quando é mais no geral, assim, tô vendo bastante coisa de medida. Bacana. Modelos de anéis também, acho que é algo mais pro futuro, assim, para um blog é legal. Um blog de post de modelos, anéis de casamento. Dá para ir fazendo assim também. Que eu não vou me estender muito, que ali para baixo já estava um volume muito baixo. É, beleza. Aí dá para ver também o que o cara tem aqui, né? Ah, já lembrei uma que as mulheres usam bastante. Ó, falange duplo, isso aqui eu não conhecia. Mas eu não sei se ele vai ter aqui, mas eu sei que tem um que as mulheres usam bastante, que é um menorzinho que fica na parte anterior do dedo. Esse aqui, ó. Esse aqui que não fica no final da mão. Não sei como que chama isso aqui. Anel de falante. Anel de falange mesmo? Perfeito. Então, provavelmente aqui, ó, anel de falange vai ter uma boa busca, com certeza. Falange. Ó, talvez aqui também, uma outra coisa, todo aqui ele tá falange folha. Talvez seja interessante ele usar realmente a palavra-chave, anel de falange. Vamos por só anel falange para ver se tem mais busca. Achei que teria mais até. Anel falange, ó, já tem 3.600, então já é mais interessante. Então seria legal ele usar talvez essa palavra-chave para pôr nesses produtos, né? Anel falange folha, enfim. Então Será que de fato só falange o pessoal pesquisa só por falange? Me aí chamou a atenção que ali parece que é dentro do site pouco, são né? todos falange. Vamos, será que Testa só ali, só falange? falange. Daí Acho que sim. consolida a tomada de decisão que eles tiveram ali de chamar só de falange. Poderia ser. Se tiver um volume maior. Tem um volume maior. Vamos ver o que aparece quando para coisa importante a gente pesquisando, para a gente ver o que aparece, porque aí também, ó, talvez seja uma pesquisa, até um ponto que tem aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que não funciona muito, tá? É uma coisa nova que não tinha antes aqui no SEMrush,
E eu já testei algumas vezes, acho que nem sempre funciona, mas ele traz aqui intenção de busca, e aí você põe informativa e transacional. Então, aqui informativa para se informar, né? E transacional, o usuário deseja concluir uma ação, uma conversão. Então ele traz assim, mais ou menos o que seria. Aqui tem muita coisa de dicionária, mas aqui até tem, ó. Aqui começa a ter Magazine Luiza, Glamour Pratas. Mas daí eles É, voltam a falar de anel falange, né? Aí volta a mencionar o sim, acessório, o sim, anel, né? sim. Um volume maior talvez de fato seja essas pesquisas anatômicas aí. É. Então, o Google sempre, um ponto que a gente tem sempre que considerar, né, que quando a gente faz uma pesquisa, o Google sempre quer trazer o que vai ser útil para o usuário. Falange, como você falou, é essa pesquisa mais de estudo mesmo, né? Mas daria para trabalhar também, viu? Porque eu estou vendo aqui, ó, tem Magazine Luiza, tem Glamour, de repente, se conseguir um posicionamento, pode trazer bons cliques aí, né? Porque é uma palavra aí de que 14 mil, mas eu ainda trabalharia aqui com um anel falange. Ó, tanto que a gente pesquisou só falange, também já apareceu aqui o anel falange, né? É, mas acho que, assim, pô, porque se a gente estiver trabalhando anel falange, a gente vai estar trabalhando falange. Então a gente tem sempre que levar em consideração também essas palavras compostas, que a gente acaba trabalhando as palavras únicas, né? Então anel falange acaba trabalhando falange também. Então aqui acho que faz sentido usar o anel falange e vai acabar trabalhando essa palavra, se em algum momento ranquear lá, né? Apesar que é uma palavra até bem difícil, né? 40 aqui, mas vai de repente um dia ranqueia lá, enfim, vai estar sendo trabalhada. Eu vou, eu vou exportar aqui todas, se bem que eu acho que a maioria aqui não faz sentido, tá? Aí tem que fazer uma limpeza boa quando a gente passar para cá, vai ter que fazer uma boa limpeza, tá? Mas isso aí é tranquilo, né? A gente tá ali na ferramenta, a gente faz rapidão. Então, o anel, a gente viu essa variação aí de falange. Como ele tem bastante opção, eu acho que seria legal ter até uma subcategoria falange, porque eu acho que é uma pesquisa bem. Eu vejo muitas mulheres usando. Não sei, talvez também, aí é legal puxar esse papo com ele, se tem algum outro jeito de pesquisar. Eu acredito que não, senão talvez ele usaria, né? Mas não sei. De repente, vale a pena perguntar. Não custa nada, né? Perguntar é de graça. Passando aqui de anéis, eu acho que foi, né? Talvez talvez anel ponto de luz, sei lá, vamos ver. Ah, um que eu lembrei agora, aliás, é o anel solitário, né? A gente não pesquisou ele, e ele acho que é um clássico, assim. Toda loja tem. Eu vou até voltar em anel para ver se a gente não, de repente, não esqueceu nada. Wave, loop, X, enfim. Duplo, triplo, tem esses duplos, triplos também, que a gente pode dar uma olhada. Mas solitário assim, é bem forte. Também vou exportar. Eu acho que eu não exportei solitário, né? Não, solitário não exportei. Vamos ver assim, duplo, por exemplo. Eu vi ali, tem uns duplos, uns triplos, enfim. O duplo, não tem muita relevância, não. É, ajustável. Eu vi que tinha ali algumas coisas também ajustáveis, que eu acho que são esses abertos, né? Que dá para apertar um pouquinho ou abrir um pouquinho. Não, também não tem muita busca, não. Acho que de anel foi. É,
Vamos ver, colar. Aqui já vem outro ponto, né? Ele tem aqui, por exemplo, colar baiano, eu já acho que já seria corrente, hein? Acho que ele trazer corrente seria mais interessante. Não sei se tem, se esse tipo de colar especificamente, mas para mim já é mais uma corrente, né? Aqui. Ó, o colar triplo, aqui também é assim, já me parece mais corrente. Acho que o pessoal pesquisaria isso aqui mais como corrente também. Colar eu vejo mais esses assim com pingente já. Então aí também tem a palavra-chave pingente, porque acho que ele não deve vender o pingente solto, né? Mas de repente, não sei se valeria a pena. Ó, colar triângulo, isso aqui também acho que já entraria talvez mais em uma questão de corrente, não sei. Teria que ver mesmo. Mas a gente pode ver tudo isso, vamos ver lá. E que deu colar. Deixar esse anel aqui. Colar. Nossa, um monte de coisa nada a ver. Cola, colar, colar feminino. Interessante o colar feminino. Eu vou jogar o colar feminino para a gente ver o que vem de variação. Porque só colar tava muito nada a ver ali. Deixa eu abrir aqui variações. Aí também tem essa área da palavra-chave específica, tá, pessoal? Deixa eu mostrar isso para vocês se habituarem também com o SEMrush. Então ele também traz questão de intenção, traz questão de tendência, então se diminuiu, se aumentou a busca. Ah, aqui tem até o CPC, não sei se isso talvez seja interessante para vocês. Ó, aqui dá até para clicar, eu acho que tem alguma questão de anúncio, não sei, deve dar para ver alguma questão de anúncio. É, então tem os resultados aqui também, análise da SERP, então seria basicamente o que viria de resultado se eu pesquisar essa palavra, né? Então, Vivara, os outros sites aí. Tem perguntas também com a palavra, no caso, colar. Aqui tá meio aleatório, mas beleza. E palavras-chave relacionadas também. Então, aqui só para vocês terem uma visão diferente aí. Colar feminino, tênis Coca-Cola, nada a ver. Acho que aqui dá para selecionar e aí apaga o que. Não, não dá não. Muita coisa de tênis e tal. Acho que aqui o melhor é selecionando mesmo. É o que faz sentido. Porque também o volume já não tá tão alto. Então a gente vem aqui na mão para ver colares femininos, colar de ouro, colar de prata. Mas colar de miçanga, acho que tá bem na moda também. Acho que ele não vai ter isso, mas sei lá, vale a pena levantar aí só para ter na pesquisa. Ó, colar feminino delicado, bem interessante também. Colar longo. Beleza, acho que é isso aqui. Vamos lá. Ó, dá até para clicar também nessas variações aqui, que ele cria alguns grupos, né, que talvez sejam interessantes. Ó, aqui, ó, bastante coisa, 18 quilates, tal, que fica bem focadinho. Aqui dá até pra gente selecionar tudo e exportar. Lá para baixo tem umas coisas selecionadas. Lá para baixo tem umas coisas de baixíssimo volume. Mas não tem problema. Depois a gente vai jogar aqui também, a gente pode é, filtrar, né? Então a gente filtra ali por volume e tal, também tá tranquilo. Então eu cliquei aqui em ouro. Cadê? Aqui que é só colar aqui. Vou clicar em prata, aliás. Clicar aqui em prata também.
Então, bastante coisa. Prata 925 também, que é uma palavra forte, né? Que o pessoal usa, que é o tipo de prata. Enfim. Opa, nossa, foi o grupo inteiro aqui, eu vacilei. Deixa eu pôr aqui selecionadas. Não precisa de tudo isso. Enfim, deixa lá, depois a gente vê. Beleza, colar feminino. Aí o que eu acho legal a gente pesquisar aqui é corrente. Que eu acho que, por exemplo, isso aqui para mim se encaixa como corrente, né? Que eu saiba que aí o que seria o baiano, né? Seria o formato do trançado aqui da corrente, pelo que eu conheço, né? Não conheço muito, mas pelo que eu conheço, eu já vi que é esse modelo de trançado, que seria o trançado baiano da corrente, no caso, né? Então, eu acho que vale a pena, ó. Pô, corrente de prata, corrente de ouro, eu acho que ele poderia ter até essa categoria, tá? Acho que ele poderia criar uma categoria e separar uns produtos aqui que estão em colar, jogar lá para corrente. Acho que faz sentido. Não sei, aí tem que ver sempre com o cliente também, né? Às vezes ele não gosta dessa palavra, sei lá, alguma coisa assim. É, Eu vou clicar aqui em ouro e prata também, porque tinha algumas coisas ali meio aleatórias que eu tava vendo. E pelo que eu tô vendo, o pessoal usa bastante essa extensão de ouro e de prata. Então, eu vou pegar aqui, ó, ouro, prata. Hum, Selecionadas. Ixi, será que a outra não foi nas selecionadas? Deixa eu ver. Eu sempre faço isso de pegar aqui as 100 primeiras, porque senão, pô, você exporta esse grupo, é 10 mil palavras-chave, não tem muito intuito disso. Porque já vai, ó, aqui já é volumes baixíssimos, então não tem porquê. Aqui tem por volume também, interessante. Ouro, prata, masculino, feminino, ó, dá pra ir em feminino também. Caso desse cliente, acho que é legal. Selecionados, beleza. Deixa eu, como que eu, pra eu sair agora, clico nele mesmo, deixa eu ver aqui. Pronto. Agora ele voltou para o geral. Eu vou pegar aqui, vou puxar o geral também, porque nenhuma tinha palavra corrente por si só. Mas outra coisa que a gente pode ir testando é pesquisar, né? Mas corrente acaba aparecendo. Colar, colar. É. Beleza. Ele aparece e fechou aqui. Aqui eu exportei, acho que sim, né? Vou exportar de novo só para garantir. Beleza. Bom, seria esse mais ou menos o caminho, tá, pessoal? Para a gente fazer. Eu já vou começar. Faltou aqui, né? A gente parou aqui no colar. Então teria aqui Shocker, que inclusive tinha um potencial bem grande lá quando eu vi lá. Inclusive, eu vou puxar aqui de novo para a gente ver isso. Mas
eu vou parar um pouquinho antes aqui de todas as categorias, depois eu termino em off, para a gente organizar aqui para a gente poder organizar aqui também para ver como que a gente pode enviar isso para o cliente, tá? Mas vou ver até aqui em palavras-chave. Aqui em pesquisa orgânica, posições. Em posições. Beleza. Aqui, ó. Então, aqui em posições, a gente tem até Shulker aqui, né? Que a gente tá em... Nossa, lá para a 7ª página. Imagina quem entra em 7ª página, né? Mas a gente tem ranqueado já. Então, meu... E outra coisa legal que é que ele traz o link, né? Então, meu, a gente tem o Shulker, que tem 27.100 de busca em média mensal. Não é tão difícil. E a gente tem aqui, né, uma categoria de Shulker que está, então, quase ranqueando. Então, o que que a gente poderia fazer aqui, né, para poder melhorar isso, né? Então, já tem title, já tem description, então, realmente aqui acho que seria reajustar aqui a questão do conteúdo. Então, tá aqui os melhores modelos Shulker. Então, talvez trazer essa palavra-chave mais para o início, repetir ela mais aqui no conteúdo, né? Talvez fazer umas linkagens. Então, uma coisa que eu vi em outros conteúdos aqui da UP é trazer aqui no conteúdo uns dos modelos. Então, por exemplo, Shocker Arrow torcido, Shocker Gloss, e citar esses shockers aqui nesse conteúdo, e aí pode pegar e pôr um link para esses produtos, né? De repente ver os produtos que mais saem, que mais vendem aí, e fazer esses links. Então, dá para a gente também trabalhar com o que o cliente já tem, né? Que seria aqui o Shocker, que apesar de estar bem lá atrás, tem. E aí a gente trabalhar com ele. Igual ele também tem aqui o anel solitário, mas eu tô vendo aqui que tá para um produto. Então, olha que legal. Uma palavra aí também de 27.100 de busca mensal, que não é tão difícil, mas que ele nem tem uma categoria ou uma subcategoria, né? Então seria legal criar uma subcategoria de anel solitário só para ele pôr os anéis solitários. Então ele tem aqui o anel solitário, bem legal, ele deve ter aí vários outros modelos. E aí daria para ele, ó, já tem aqui outros modelos, então tem de prata e de repente esse aqui eu acho que até dá para considerar solitário também, porque eu já vi assim uns anéis de noivado que às vezes tem algumas pedrinhas complementares, né? Mas é considerado solitário ainda. É, então daria para ele ter talvez uma subcategoria disso aí para poder ranquear. Mas aí tem tudo isso também tem que trazer, né? Então a gente vai trazer aí uma árvore imensa de coisa, e aí o cliente também vai entender o que faz sentido para ele, e a gente vai entendendo isso junto com o cliente e vai criando o que faz sentido, né? Então, beleza. Aí teria que continuar aqui, mas vamos olhar um pouquinho aqui para os nossos downloads, para a gente ver tudo o que a gente já baixou aqui e tal. Beleza, vamos lá. Vou até dar um Ctrl X aqui, criar uma pasta up sem rush, jogar tudo aqui dentro, beleza, para a gente conseguir ver melhor aqui, ó. Fechou. Então, como eu falei, tem duas formas que a gente pode fazer, que é ou ir criando aqui. Cadê? Ou ir criando aqui, né, as páginas conforme o que a gente pesquisou, ou por tudo junto, excluir duplicadas. Eu vou fazer dos dois jeitos para a gente ver junto. Então, eu vou separar aqui, ó, brinco. E eu vou jogar aqui todas as pesquisas que a gente fez de brinco. Beleza. Brinco, brincar cuff, brinco, brinco, brinco. Beleza. Então, brinco, por exemplo, eu vou vir aqui no nosso Drive. Eu vou jogar tudo já, que a gente vai acabar usando tudo.
Então eu já vou jogar aqui todas essas pesquisas que a gente fez lá no SEMrush, para a gente puxar aqui para o nosso Drive. Então aqui tem todas as variações, né, que a gente pesquisou, e aqui tem o brinco por si só. Então, eu vou abrir aqui o brinco. Essa parte é um pouco trabalhosa, é um pouco chata, é mais de organização, né? Mas faz parte. Eu já vou jogar aqui. Opa, acho que deu até uma travada. Acho que meu PC aqui não tá aguentando mais. Não tá mais me tancando aqui, não. Já entrou no modo sexta-feira. Tem que Já entrou trocar, muito cedo. velho. Ó, aí aqui aparece todas aquelas informações, tá? Que a gente pesquisou aqui, ó. Que é a intenção. Aí dá para gerenciar aqui também, tá, pessoal? Tem algumas coisas extras que dá para pôr aqui, ó. Que a gente pode até ver. Eu nem sei o que é tudo também, para ser sincero. Ó, tendência, acho que é a tendência dos últimos 12 meses de aumentar ou diminuir o volume, né? Aí tem aqui densidade competitiva, isso aqui eu não faço ideia, tá, pessoal? Ó, acho que tem algo a ver com campanha paga até, tá? Então, nível de concorrência entre anunciantes que fazem lance. Legal. Pode ser interessante para vocês. Resultados, isso aqui é interessante, que é um dos números que ele usa, né, para fazer essa dificuldade, né? Então, por exemplo, para essa pesquisa aleatória aqui de América Mineiro contra Colo-Colo, tem 99 resultados. Enquanto isso, Coca-Cola tem 585 milhões. Então, só para a gente ter uma noção aí, né? Da variação aí de quantidade de resultados que vão aparecer lá na SERP. Então, por exemplo, se eu jogar isso aqui, vai ter 99, vai dar tipo, sei lá, vai ter 10 páginas lá do Google, né? Agora, se eu pesquisar Coca-Cola, vai ter milhões de milhares de páginas de resultado. Então, eu vou conseguir indo até a página 500, vai ter resultado. Então, isso aqui é bem interessante da gente perceber, né? Assim, acho que é uma curiosidade aí. Enfim, bora voltar aqui para o nosso foco. Então, ele vem com essas coisas aqui, né? Por exemplo, SERP, dá até para pôr aqui, reais, show. Então, se vocês quiserem usar também isso aqui de alguma forma for útil, acho que fica bacana. Aí a dificuldade, a intenção, que a gente conversou um pouco, mas que eu acho que não faz sentido, igual o brinco masculino tá em informação, mas brinco masculino não vai ser informação, ele é bem para venda mesmo, né? Bem comercial. Então, eu acho que na maioria das vezes não funciona essa intenção, tá? Eu prefiro até excluir ela. De repente, se não quiser excluir, a gente pode ocultar aqui para não excluir. Enfim, é que eu puxei tudo que tinha de brinco, tá? Aí o que que vocês podem fazer também, dois caminhos que eu sigo. Eu já fiz muito isso e, tipo, às vezes o cliente nem entrava muito aqui, entrava para ver uma vez e saía, enfim. E aí eu sempre ficava lembrando o cliente que tinha essa pesquisa para a gente ver, para a gente se pautar aqui. Mas como o cliente não vai talvez entrar tanto, vocês podem conversar com o cliente simplesmente. Eu já fiz muito trabalho de vir aqui e, por exemplo, apagar brincando com fogo, brincando com áreas, brincar. Eu venho aqui e excluo, porque não faz sentido. Brincar de jogo da velha não faz sentido, eu excluo. Vocês podem ou fazer essa limpeza, que dá um trabalhão, ou então vocês podem só falar para o cliente: ó, a gente faz essa pesquisa de palavra-chave. Daí, essa palavra-chave é o que a gente pesquisou, né? Brinco, no caso. E aí, quando a gente pesquisa essa palavra-chave, ele traz algumas palavras relacionadas. Em alguns momentos, essas palavras podem não fazer sentido, tá? E aí vocês podem só passar isso para o cliente e falar: essas palavras que não fizer sentido, pode desconsiderar. Aí, ou vocês podem limpar também. Eu limpei aqui no topo, também dá para limpar aqui no topo, porque aqui embaixo, acho que, sim, talvez o cliente nem vá ver com tanta atenção todas, porque é muita coisa também. Então aqui tem 97, vai ter vários outros lugares aí. Então dá para apagar as mais absurdas assim também, quando
quando for o caso. Igual eu pesquisei anel lá, já tinha até uma pesquisa de coisas para até se tiver um cliente de sex shop aí, já tinha coisas lá de anel peniano e não sei o quê. Então, como não tem a ver com esse cliente, pode apagar, mas já fica até de pesquisa para um próximo cliente aí, se tiver um segmento futuro aí, né? Pode ser também, é um segmento forte. Mas enfim, aí a gente já jogou tudo lá. Vou voltar aqui. Então a gente jogou aqui brinco. Eu apaguei ali uns que tinha ali meio absurdo, meio nada a ver, de brincar e tal. E aí eu sigo aqui, então. É, Aí eu pus brinco pérola ali, então já vou abrir aqui o de brinco pérola. Aí seria copiar aqui, ver aqui em brinco pérola. É, Inclusive, tá dando uma boa travada aqui mesmo. Complicado. É, Inclusive, deixa eu falar aqui, deixa eu ajustar só. Inclusive aqui já tá é, filtrado, né, por volume, mas sempre que a gente quiser, a gente pode vir por só o filtro aqui também do próprio e da própria, né, daqui. E a gente vem e, opa, deixa eu ajustar de novo. Só essa coluna que eu quero diminuir. E essa aqui eu vou. Tá, beleza. E aí a gente consegue pôr aqui, né? E aí a gente consegue filtrar novamente, se a gente quiser. Então, por exemplo, tá por volume, mas aí, sei lá, eu quero mudar aqui por dificuldade. Enfim, é uma coisa assim, dá para fazer, tá? É, Aqui ainda o que mais interessa para a gente é o volume, mas, por exemplo, se a gente exportar aqui do nosso próprio cliente, né? Aí tem volume e tráfego, que aí já são duas coisas bem interessantes. Então, pô, venho aqui e exporto tudo do cliente. E aí eu quero ver ou por volume, às vezes, porque tem volume e eu vou querer trabalhar em cima dessa palavra, ou vou querer ver por tráfego, que eu quero ver o que traz mais tráfego para ele. Enfim, aí dá para a gente brincar aqui, porque com a gente conseguindo exportar para cá, a gente consegue fazer qualquer coisa, né? Como já é 43, pessoal, vou dar uma acelerada, né, para a gente não perder todo o nosso tempo aí. Então seria brinco aqui, brinco pérola, e eu vou pegar, vou até fazer isso aqui em off depois, e aí eu vou jogando todos os outros. E outra forma que a gente pode fazer aqui seria também juntar tudo no mesmo. Então a gente jogou aqui brinco, eu vou até criar uma subpasta brinco, e vou jogar tudo isso aqui, esses dois aqui também. Eu vou criar aqui anel, por exemplo. Deixa eu ver. O que mais que a gente chama? Pode ser o anel. Pode ser o anel mesmo. Vou abrir aqui o anel. Vou voltar aqui na nossa pasta da Up. Vou pegar aqui tudo que a gente pesquisou de anel. Anel e falange, no caso, que foi o que a gente pesquisou, né, para a questão do modelo lá do anel. Ficar mais curtinho no dedo. Então, beleza. Então ficou aqui anéis, anel, anel solitário, falange. Então foi isso que a gente trouxe de anel. E aí outra coisa que a gente pode fazer aí então para juntar tudo é pôr anel, né? E aí a gente pega, por exemplo, abre anel, copia aqui, joga aqui. Beleza. Fez aquele ajuste básico, né? Tem jeito. Já pega esse aqui, oculta. Aí aqui a gente pode aqui apagar esses aqui que já não seria do nosso segmento.
Esses aqui, por exemplo, de coco também. O cara não vai vender isso. Se quiser pagar também de outras marcas, igual tinha ali Vivara, sempre tem esse Romanel, viu? Forte. Sempre tem ele. Então, se quiser pagar esses assim, excluir linha, Romanel, excluir linha. Vou dar uma limpada básica assim, na mão mesmo. Aqui, só para organizar, vou pôr certinho. Beleza. Aí aqui, beleza. Então a gente pôs esses aqui. Aí, por exemplo, a gente vai pegar aqui também o anel solitário, que provavelmente vai ter coisa duplicada com o que já tem aqui, tá? Aí a gente pega esse anel solitário, vamos jogar lá também. Deixa eu copiar aqui até aqui, para não. Vamos ver. Ó, então joguei aqui o anel solitário, vou excluir essa linha, beleza. E aí o que dá para a gente fazer aqui, né? A gente pegar aqui de novo e filtrar. E a gente põe aqui por volume de A a Z. Não, de A. Seria do maior para o menor. Aí a gente põe aqui por volume. Aí a gente também pode clicar aqui nesses dois só. Seria só o volume keyword. Não, acho que teria que ser tudo, aliás, que seria tudo igual. E aí a gente pode vir aqui em. Acho que é em dados. Não me lembro agora. Limpeza de dados, remover cópias. Beleza. Selecionar tudo, remover cópias. Então, duas linhas duplicadas foram encontradas e removidas. 190 linhas permanecem. Beleza. Então, é só a gente selecionar tudo, vir aqui em dados, limpeza de dados e remover cópias, que a gente consegue remover caso tiver, por exemplo, dois anel de compromisso, enfim, pode ter coisa duplicada, né? Porque a gente pegou aqui anel e anel solitário. Então, pode acontecer. Então a gente pode ou fazer dessa forma aqui que vai ficar tudo junto, tá? Ou a gente pode fazer separado aqui. Então aqui tem brinco de pérola e vão ter palavras-chave diferentes aí, volumes diferentes também, né? Porque aqui é mais mais aberto, né? Mais expande o leque. Então é isso que a gente tem de possibilidade ou juntar tudo no mesmo. Aí é mais questão de organização, tá, pessoal? Não tem muito certo e errado. Mas aí é isso, pessoal. A ideia é ir fazendo isso. Aí pode ou separar pelas pesquisas que fez, é pegar isso aqui e enviar para o cliente. E aí você pode fazer uma apresentação, se você quiser, enfim, dá para fazer várias formas para apresentar isso para o cliente. E aí a gente pode trabalhar em cima disso. Então, por exemplo. Depois você, enfim, isso aqui vai ser a nossa base de trabalho, tá? Então você pode usar isso aqui, vai ser usado de várias formas. Aí se você quiser, por exemplo, fazer uma seleção aqui do que o cliente usa de palavra-chave. Se você quiser fazer um cruzamento com o que ele tem ranqueado, então, por exemplo, aqui a gente consegue exportar tudo que ele tem aqui em Excel. Então, eu exportei essas 1.400 e poucas palavras aí dele. Então, se eu quiser, posso pôr aqui criar aqui também up bijuteria. E aí eu posso jogar aqui e fazer uma verificação simples aqui, uma concatenação simples para verificar, por exemplo, dessas palavras de anel, o que que ele tem já ranqueado, por exemplo. E aí eu posso pegar, somar o volume delas para, por exemplo, dar uma noção para o cara de volume mensal de acesso que ele poderia ter. Enfim, dá para fazer várias coisas aqui, pessoal. É, mas basicamente é essa aqui a pesquisa de palavra-chave que eu faço, tá? Então eu vou pesquisando aqui no site do cara e vou montando aqui e no final eu pego e mostro isso pro cara. Então eu entro numa reunião com ele e falo, ó, a gente pesquisou tudo isso de palavra-chave. Aí se vocês quiserem também, vocês podem fazer assim por exemplo, a direita, e aí você põe aqui total. E aí você põe aqui uma soma simples aqui de todo o volume disso, sabe? Não.
Então, aqui, ó, a soma de tudo isso aqui, de todas as palavras, se ele tivesse, né, também teria que filtrar melhor, né? Mas seria 658 mil de volume mensal que ele poderia ter em brinco, sabe? Então, daria para ele ter essa noção, por exemplo, enfim. E é isso, basicamente, pessoal, aqui da pesquisa de palavra-chave. Ficou alguma dúvida? Querem falar algo aí? Tranquilo? Isso, não, acho que era isso mesmo. Sem muitas dúvidas. Beleza? Aí eu vou passar para vocês o acesso do SEMrush. E aí, hoje pela manhã, aí, ou quando vocês tiverem um tempo, enfim, se vocês quiserem pegar esse próprio exemplo de Up Bijuteria, eu vou compartilhar isso aqui com vocês lá no Drive, mas eu vou finalizar também. Eu vou compartilhar agora como tá, vou finalizar e depois eu compartilho finalizado também. Mas depois também, se vocês quiserem pegar um tempo aí e tentar fazer isso aqui, acho que é bem válido. Então, eu vou compartilhar com vocês o acesso da SEMrush também lá. Vou ajustar aqui por uma senha para todo mundo já que a gente já falou que vai compartilhar. E aí eu compartilho lá com vocês, e aí se vocês já quiserem, só tem que se organizar. Eu não vou usar o SEMrush agora, então podem ficar à vontade. É, mas aí vocês se organizem aí, ver quem vai entrar que momento, né? Para sentar ao mesmo tempo vai dar o aviso que eu falei. Mas vocês entrem aí se vocês quiserem também dar uma fuçada, tentar fazer para Up Bijuteria uma pesquisa, igual a gente não fez para piercing, não fez para pulseira, não fez para conjunto, então conjunto também talvez tenha muito gap que pode ser pesquisado como kit. Se bem que ele nem está com uma variação tão grande aqui, mas pode ter outras formas de pesquisar. Enfim, aí se vocês quiserem dar uma olhada, tentar fazer, eu acho que é super válido, tá, pessoal? Mas seria isso aqui a pesquisa de palavra-chave. Aí finalizar isso aqui, enviar para o cara, pode pôr total se quiser, pode, enfim, aqui as possibilidades são muito grandes, tá? Do que pode ser feito para a gente compartilhar isso com o cliente e começar a trabalhar em cima disso, tá? E é isso, galera. Por hoje é isso. Show. Show de bola, André. Show de bola. E aí, alguma dúvida? Aqui, o Filipão, tranquilos? Boas? De Do meu boa? lado, tá? 100%. Boa. Tranquilo Beleza, Manel? por aqui também. Show. Então, beleza, pessoal. Fechou então, meus Obrigado. caros. Nos vemos na próxima terça-feira, então. Fechado? Fechou. Valeu. Fechado. Grande Valeu, abraço, mestre. Pessoal, pessoal. Bom final de semana pra vocês, tudo de bom. Valeu, Valeu, pessoal. Valeu, galera. Também, valeu.